pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como foi o fim de semana? E aí, quem sabe me dizer que dia da semana é hoje? Ontem foi domingo. Depois do domingo vem a segunda. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto. E ontem foi domingo, dia 22 de agosto, e nós comemoramos o Dia do Folclore. Eu vou colocar para vocês um vídeo muito especial que eu fiz falando um pouquinho sobre o folclore. Vamos lá? No mês de agosto é comemorado o mês do folclore. Mas o que quer dizer a palavra folclore? Folclore é o conjunto de costumes, frases, manifestações artísticas em geral, lendas e até brincadeiras cultivados por um povo através da tradição oral, ou seja, são passados de pais para filhos por meio da fala. O folclore brasileiro é muito rico, assim como a nossa cultura, pois sofreu influência de povos diversos, vindos de várias partes do mundo. Ele está presente em muitos momentos da nossa vida, unindo costumes e valores locais, tradição oral, histórias contadas e também crenças e superstições. As lendas folclóricas são histórias que fazem parte do imaginário das pessoas, não são fatos reais. Mas elas foram contadas de geração em geração, assim como as brincadeiras que aprendemos com nossos pais. Quem aqui nunca brincou de elástico, amarelinha, rodar peão, soltar pipa? Todas essas são brincadeiras folclóricas. Agora vou contar uma história que os personagens fazem parte das lendas do folclore brasileiro. Essa história foi inspirada no livro da Tatiana Belink, mas o texto foi adaptado por mim. Os 10 sacizinhos. Eram 10 os sacizinhos. Um virou estátua e nunca mais se moveu, e sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Comeu biscoito. O biscoito estava estragado e sobraram 8. Eram 8 sacizinhos. Foi de carroça. Gostou muito e nunca mais voltou. E sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Embarcou em uma longa viagem que durou muito mais de mês e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Se machucou no portão. O portão estava enferrujado e sobraram 5. Eram 5 sacizinhos. Foi ao teatro. O teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 sacizinhos. Gostava de chinês e foi embora para a China e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Comeu arroz. O arroz estava estragado e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Ficou de jejum. O jejum durou muito tempo e sobrou só um. Sobrou um só sacizinho que comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas a Cuca, como uma boa bruxa, trouxe de volta todos de uma só vez. E agora os sacizinhos são 10 outra vez.
E agora, vamos representar os sacizinhos da história? Vocês vão precisar de uma folha branca, uma caneta, um lápis de escrever e lápis de cor. Primeiro, nós vamos fazer o risco da mão da criança na folha branca. Essa parte pode ser feita pelo adulto, mas se a criança souber, pode fazer sozinha. Vai ficar assim. Depois, vamos pedir para a criança desenhar os olhinhos e o chapeuzinho dos sacis. Em seguida, com um lápis vermelho, a criança vai pintar todos os chapeuzinhos dos sacis e vai ficar assim. Depois, com um lápis preto, a criança vai pintar o restante do desenho da mão, respeitando a área dos olhos dos sacis. E esse foi o resultado. O adulto vai escrever lá em cima o nome da história e a criança vai escrever o seu nome aqui embaixo. Então hoje vamos aproveitar que estamos falando do folclore e acabamos de ouvir a história dos 10 sacizinhos e vamos fazer a questão 12 do nosso caderno de atividades lá na página 17. A questão 12 está falando sobre a cultura do Goiás, que é riquíssima. E que as lendas, as parlendas, os contos e histórias, assim como as músicas e artesanatos, estão evidenciados, tanto no estado como no Brasil todo. A lenda do Saci Pererê é muito conhecida de todos nós. Então, vamos fazer uma lembrança do nosso folclore? Você vai precisar de uma garrafa descartável e um papel para fazer o desenho do saci. Se você não tiver a garrafa, você pode colar o desenho do saci em um rolinho de papel higiênico e brincar representando a música que eu vou colocar para vocês. Agora, vocês vão observar a palavra saci, que está escrito aqui embaixo. Vocês vão circular as vogais da palavra saci e vão pintar as consoantes. E aqui, vocês vão escrever quantas vogais tem na palavra saci, quantas consoantes tem na palavra saci e quantas letras tem no total. Em seguida, vocês vão procurar aqui nesse texto a palavra saci e vão pintar todas as vezes que ela aparecer. Estou aguardando as fotos de vocês com as atividades. Um beijo!